Fala, galera! Agora aqui, ligadinhos pra gente falar sobre a revisão, né, professor? Isso da aula mesmo. 28.1, mas esta é a nossa aula 28.2. Aqui nós vamos salientar todos os passos comentados na 28.1. Então fiquem atentos, porque daqui a pouco vem atividade. Verdade? Se ligar. Olha lá, galera. Se ligar é ótimo, quase que a fala não sai, professor. Então, introdução à estrutiocultura. A gente viu que essas aves, essas grandes aves, aves ratíticas, aves que não têm habilidade com o voo, né? Elas não têm habilidade para o voo, mas contudo, todavia, elas têm as suas asinhas. Elas são utilizadas aí e obedecem a um sistema de criação diferente, né, professor? Que a gente conversou. É professor Silvestre, Sim. Criado. Ah, porque ele tem o selvagem. Sim. O criado é o melhor. Então, tem o selvagem. O criado é a forma com que a gente trabalha na estrutiocultura. Trabalha lá na estrutiocultura. O criado é o melhor. Só que para ele ter essa capacidade, sempre tem aquela comunidade, tem que ter junto com os filhotes. Então, na estrutiocultura, uma das questões que nós tínhamos falado é: toda vez que você for realizar essas atividades de manejo, só tem duas: a intensiva ou a extensiva. A semi, quando você olha, já sabe que ele é de reprodutor. Certo. O reprodutor, ele fica numa de semi. Agora, tanto na intensiva como na extensiva, ou é tudo intensivo, ou é tudo... Mas não pode mudar. Mudar, porque eles não são aves que se adaptam. Passam pelo processo de crescimento já naquele sistema. Perfeito. Então, esses animais também, eles podem ser utilizados, os produtos que são oferecidos. A carne que a gente falou ali, que é uma carne vermelha, que lembra muito a carne de bovina. Isso, né? Só que é uma carne extremamente magra, é uma carne que tem uma qualidade em relação aos ácidos graxos, uma qualidade em relação às gorduras insaturadas, em relação à carne bovina, não é isso? E tem uma coisa nessa carne, você tem uma solubilidade, disponibilidade de nutriente muito boa e dá aquela saciedade, diferente da carne branca. Perfeito. Né? E também, se é utilizado muito, a gente colocou o couro, ele é o principal, fora a carne. Isso. Aí vamos falar, a carne é o produto, aí o restante são os subprodutos. Couro, em relação aos outros subprodutos, é o mais comercializado. Porque o couro não é só para fazer bota, né? Para empresa de calçados, mas também tem empresa de estofamento, né? Não, da automotivo, que eles tomam de carro, mas empresa de moda. Mas como é que é empresa de moda que eu falo? Bolsa, Vestuário, né? Vestuário. Isso, vestuário, cinto, carteira, jaqueta, isso. E assim, é um couro, Tatá, que eles falam que tem uma identidade, por causa desses negocinhos da bota, desculpa. Desses negocinhos da bota. Também tem utensílios, o bico, a unha, né, utilizado como adornos, né, essas coisas. E os ovos, o ovo também não é muito comercializado, ovo para comer in natura. Ele é comercializado para criação, reprodução, mas é comercializado para a casca desse ovo. E por último, nós temos aí, que são as plumas, né? Nessa grande maioria, essas plumas, a gente falou ali na aula que é 2 quilos por indivíduo. 2 quilos por ano. Por ano? Por indivíduo, ano, né? Isso. 2 quilos por ano. Então, o bom dele é porque, assim, todo ano você vai ter pluma, você não precisa matar o animal. Então, uma bota, o couro ainda é mais valorizado. Por quê? Porque é só quando você vai abater o animal, entendeu? Perfeito. E a gente falou dos sistemas de criações. É o nativo, o selvagem, cativo e criado. Que tem que tomar muito cuidado em relação a esses 3. Ah, tá aqui. Agora aqui apareceu. Emu. Tem que colocar lá. As 3. Eu tava lá porque ficou imperceptível. Então, emu. O emu, pessoal, em relação à ema e o avestruz, a ema nós temos aqui lá na Praça da Esplanada, né? Aqui não, lá em Brasília. É muito visível. E também no
cerrado, tem muita... não é avestruz, é ema. Isso. O avestruz, ele é preto com a extremidade branca ou cinza. E a fêmea é que isso aqui é bem mais diferente a cauda dele. Isso. Claro que o avestruz, ele Tem uma carcunda, ele né? produz, Um doce mais acentuado. acentuado. E aqui esse que produz mais carne. O avestruz. Qual é a diferença? É sobre... Não, a diferença, desculpa. Qual é o produto em relevância aqui? Destaque, né? Óleo. Tem aquele emu, óleo né? Strutz, não vou falar. Então, o emu tem uma qualidade no óleo em relação ao ômega 3 excepcional. E também o óleo auxilia nos processos de tirar o quê? É antioxidante. Ah, sim. Tirar óleo. Desculpa. Antioxidante. Então, o emu estão fazendo esse tipo de criação com ele. Mas só que é assim. E também tem dos outros. Estão tentando uma reprodução para ver se... Pô, a reprodução não vai criar um animal desse para matar, para tirar só óleo. Sim. Porque carne ele não produz tanto em relação a... entendeu? Perfeito. Galera, vem pra cá, já fiz. Às vezes eu tenho medo. Pra nós! Ei, galerinha! Nós vamos agora finalizamos aqui a nossa revisão. E eles vão ficar com... Vão ficar com as atividades, mas daqui a pouco a gente Presta atenção, hein? Tchau, tchau. O que era que eu ia falar mesmo? Olha aí, voltamos! Qualquer hora dessas eu vou, mas vocês vão pensar, vocês vão... que aquela pessoa não caiu? Foi ele que me deu uma padruzada aqui. Eita, tá, o que nós vamos fazer agora? Atividade. Galera, vamos resolver as questões da atividade que nós propomos aí, você já conhece. Algumas você conseguiu resolver muito rapidamente, muito facilmente, mas pode ter sido motivo de algumas dúvidas, né, professor? E aí que tá o negócio. Quando a gente colocar aqui a questão, nós vamos ler a questão. Sim. Depois nós vamos mostrar a resposta e comentar. Às vezes a gente não lê a resposta, né, Tatá? A gente fica comentando. Por quê? Porque aí você verifica se a palavra que você escreveu na sua resposta consta. E se não constar, professor, presta atenção no nosso comentário, que muitas vezes tá lá o termo técnico que você só descreveu. Vai estar errado então, professor? Não vai estar errado. Você coloca entre parênteses, não é isso? Exatamente. Isso cria aquela familiarização com o termo técnico que você, da próxima vez, em uma outra oportunidade, já criando essa familiarização, você já coloca logo o termo técnico e para de ficar colocando colocando só o significado do termo técnico. Certo, quase que eu não te entendo. E, professor, quando tiver fechado, uma coisinha fechada, a gente faz a Questões objetivas. Aí você vai ter 5 alternativas e uma delas vai estar coerente com a sua resposta. Mas não se preocupe, se uma delas estiver errada, a gente volta na lâmina anterior. Errada que eu falo é assim, a gente mostra que é a letra A e o estudante falou, não, é a letra B. Aí, qualquer coisa, a gente vai lá no slide explicar para eles. Feito. Tá tudo certinho, professora? Sim, senhor. Então, diretor, solta aí pra gente. Questão de número 1, eu estou pedindo a Deus que não venha com a resposta. Vamos ver? Ei! Considerando, Tatá. Tem que jogar a gente aqui. Considerando o universo. Vamos ler. Considerando o universo que envolve a pecuária e a criação de avestruz, essa está se desenvolvendo em relação à nossa região. Vou baixar aqui pra você ler. Entendi. Aí piorou. É claro, eu sou mais baixa que você. Uai. Olha só, nessa região. Vamos lá? Característica climática favorável está a categoria, está a criação. Diretor, aumenta a tela aí pro tio que meus olhos não estão pegando. Os dois são... No comentário. No comentário. Depois que eu ler, no comentário, eu comento aqui na frente. Quer dar uma de lobinho? Vai logo. Galera, olha lá, ó, era para citar as características climáticas favoráveis para essa categoria de criação, que também é conhecida como estruticultura. Vamos lá. São aves adaptadas a ambientes... Tá tão ruim isso acontece. Sim, senhor. Ambientes frios, desérticos e
clima tropical. Só que ela se adapta muito a climas quentes. Os adultos podem permanecer ao ar livre, mesmo durante o inverno. Cara, eles são muito rústicos. Aí a gente, durante a aula, a gente comparou essa rusticidade aos bubalinos, né? Isso. Pessoal, uma das características que... Para deixar aqui atrás, né? Uma das características que nós observamos na estruticultura é como a Tabata relembrou aqui para nós. A rusticidade dos bubalinos. Só tem uma coisa, né? Eles mantêm, rusticidade de que sentido? Sim. Eles mantêm a produtividade. Tá? Mesmo se tiver alguma questão da alimentação adversas no clima. E aqui, como nós estamos vendo, professor, era para citar essas características que nós encontramos nos avestruzes, ter essa rusticidade. Quando a gente fala, professor, eu não coloquei assim, ambiente frio, desértico, clima tropical, eu coloquei assim, ele é rústico. Ele tem uma resistência ao clima, uma variação do volume. Aí rústico. Aí eu gostaria que você colocasse entre parênteses ambiente frio, diferença climática nessa rusticidade. Nessa rusticidade inclui chuva, sim, inclui altas temperaturas, rusticidade inclui doenças. Doenças também. Quando você coloca rústico, você tem que estar falando do quê? De clima, de ambiente. Ambiente. É o manejo. Aí você tem doença, que ele é mais ou menos susceptível. Aí tu tem que colocar entre parênteses. Para o avestruz, ele é até rústico em quê? Na alimentação. Sim. Igual dos bovinos. Pois não foi a aula de hoje. Desculpa, nos búfalos. Nós não fomos nessa aula, mas estivemos na outra aula de nutrição. Nutrição dos emus, das emas e dos avestruz. Eles são rústicos, eles não são tão exigentes ao pasto. Porque, pasmem, eles comem pasto também, mas comem de tudo. Mas eles conseguem absorver muito a retirada de aminoácidos de determinados dicotiledôneas, que são gramíneas. Tudo bem? Outra, que a gente tem que lembrar aqui, uma dessas características do frio e do inverno, quando tem essa troca, você não precisa ter cabana, Tatá, você não precisa colocar como é que fala? Um aprisco, você não precisa uma estrutura, um galpão. Sim. Eles ficam ali parecendo gado mesmo. Mas gado, sistema extensivo. Que eles só tem os dois sistemas, né? Perfeito. Vamos para a próxima? Simbora, galera. Questão de número 2. Pode abrir, diretor, por favor. Obrigada. Questão de número 2. Esquematize os principais produtos advindos dessa criação, que é a estruticultura, para o comércio local ou o externo, que a gente falou aí que muitos dos produtos que são derivados, né, professor? Sim. O mercado externo é mais receptivo, né? Alguns desses produtos. Então vamos lá, gente. Nós temos aí, pessoal, o pessoal pode ter... Sabe que tem professor que tira foto das coisas, dos slides, eles recortam e colam, eles não precisam escrever. Quem não fez isso, quem não colou, só cita, por exemplo, a carne, couro, plumagem, casca do ovo e também alguns adornos, como as unhas e bicos também são utilizados. Pessoal, nós estamos pedindo para esquematizar os principais produtos dessa atividade. Vamos aqui. O principal produto da atividade deles é a carne. Ele é o produto. Couro, pluma, bico, unha, ovos é o subproduto deles, tá bom? E lembrando uma coisa, professor, se a minha produção é carne e se eu quiser vender, ofertar o couro, a plumagem, aí eu tenho que mudar a estrutura do meu galpão. Então, isso tudo requer o quê? A gente não falou sobre isso. A gente vai falar isso numa aula específica. Planejamento. Porque o aviário, vamos falar assim, não, o aviário não. Aviário, não sei porquê, mas o estruticultura não cabe fazenda. A fazenda da criação para
a estruticultura é diferente. Se o seu objetivo também é pegar todo o subproduto, não só a carne, tá? Perfeitinho. Questão de número 3. Agora é um suspense, né? Em relação ao manejo de produção dos avestruzes, o que vai diferenciar o manejo de aves consideradas cativas dos outros dois estados comportamentais, ou seja, o selvagem e o Criado. Isso. É o intermediário, né? É o intermediário. É verdade. Isso mesmo. Olha lá, galera. Pessoa intermediário é o que está em zoológicos. Sim. É o que está... Eu fico falando aqui, mas é lá em Brasília. Lá em Brasília. Ou, claro, se você for a oportunidade de visitar, tem um amigo nosso que ele disse que é sítio para minha fazenda. O Aloysio, conhece o Aloysio? Não. Um abraço, Aloysio. Lá tem um. Deus, Ele aquisicionou. Só não sei se é cativo, criado, mas pronto. Tá bem que é amigo, né? Tá lá, diz que é para comer. É porque também... Sim, não tem a galinha, controle, né? Da Angola? Controle biológico. Faz controle biológico. Perfeito. Na criação de aves cativas, os avestruzes são oriundos de populações selvagens e mantidos em zoológicos, parques, safaris e coleções ornitológicas. Em coleções particulares, como esse exemplo aí do nosso colega Luísio. Lá depois da ponte. Sem objetivo de produção específicos, protegendo até de... Só que esses predadores são pequenos predadores, né? É rato, essas coisas. Não, mas aí tá falando deles. Protegidos de quê? Deles. Os predadores para eles, não é eles serem predadores, né? Eles comem os predadores. Não, pois é. É isso que eu tô falando. Mas eles ficam protegidos. Sem objetivo de produção específico. Porém, protegidos dos predadores. Eles estão protegidos. Os avestruzes. Sim. Tá, entendi. É verdade, isso aí. eu li, eu tava porque... querendo falar do outro. Isso. Tu tava usando ele como predador. Mas eles também... Não tem problema. Pois é, mas fica protegido de alguma... Pode acontecer, né? Pode. Alguma coisa. Algum ataque aí, fenomenal. Fenômeno. Não vou falar que o jacaré, se ele for lá... Sim. Mas não tem. Vamos lá, então, questão de número 4. Olha lá. Eita, família. Refere-se ao avestruz domesticado ou em processo de domesticação, mantido e reproduzido em unidades de produção intensiva ou extensiva e sujeito aos objetivos de produção e seleção genética. Isso é uma conceituação de qual forma, né? Qual é a categoria? Qual estado? A categoria de avestruzes a que se refere o texto. Isso. Então a gente viu lá os três: selvagem, cativo e o criado. Qual dessas? A questão anterior abordou o criado. O cativo. Cativo, que é o do meio. E agora a gente está falando de qual? Cativo, selvagem, criado, peregrino. Olha, objetiva, professor. Olha, uma fechada! Aleluia! Aleluia! E doméstico. Doméstico não é, porque não existe doméstico. Por isso que tem esses três estados. E o peregrino? O peregrino... Poderia ser o coisa selvagem, na cabeça do Jefferson. Vamos nem tentar entender. O selvagem. Vamos nem tentar entender. O selvagem a gente sabe o que está no ambiente natural. O cativo é o que nós acabamos de falar. Ele está onde? Ele está dentro de parques. Agora, o criado, ele está sujeito a esses manejos citados no texto. Então, é a alternativa C. Perfeitinho. Quinto. Questão número 5. Os avestruzes são aves originárias do continente africano. Pertencem à família das ratitas, ou seja, as que não voam. Cada espécie descrita recebe um nome científico que ajuda a sua identificação, seja qual for o país de consulta. Essas aves receberam o nome científico de... Strudius camelus australis, é esse? Vamos! Esse nome é Strutiocultura, né? Galera, eita! Até a próxima. Beijo grande.